Começa com uma atitude despretensiosa. O pensamento é aquele: vou dar só uma olhadinha no feed para ver o que está acontecendo. Vídeo atrás de vídeo, o tempo passa e lá se foram vários minutos e até horas. Esse sentimento de ficar ali mergulhado nas redes sociais por muito tempo é chamado de brain rot, em tradução livre, cérebro apodrecido ou atrofia cerebral. O termo levou o título de Palavra do Ano, no caso, Expressão do Ano, do Dicionário de Oxford. Aqui no Brasil, a palavra do ano é ansiedade. E em tempos de discussão sobre proibição de celulares em escolas, restrição de redes sociais para menores de idade, regulamentação da internet, a Band News FM abre espaço para conversar sobre os impactos de tudo isso nas nossas vidas. Eu, Thaís Dias, fico na sua companhia nos próximos minutos e junto comigo por aqui, a minha companheira do programa Seus Filhos, a psicóloga Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Chegando inteira ao final do ano. Chegamos até aqui e não vamos chegar sozinhas, não. Também conosco nesse bate-papo o psiquiatra Daniel Barros, sempre na Band News FM, no programa Humanamente. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, sempre um prazer ser convidado aqui para conversar com um alto nível, né, com pessoas tão ilustres, é sempre muito gostoso. Prazer é nosso. E Daniel, então vou começar com você para falar dessa expressão, a expressão do ano, brain rot, que ganhou muita força à medida que as preocupações também aumentam com esse impacto do consumo excessivo, né, de conteúdo online, normalmente um conteúdo de baixa qualidade. Qual é o efeito disso para o nosso cérebro? Olha, é meio que nem açúcar, sabe, Thaís? Eu acho que a analogia com açúcar eu gosto porque o açúcar é gostoso, né? Você experimenta aquilo, seu cérebro fala, nossa, que gostoso, nunca tinha tocado nisso na natureza, né? Que coisa boa que vocês inventaram. Me dá mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho. E quando você vê, você está empanturrado de açúcar, passando mal, com o dente cariado, diabetes. Por quê? Porque é um estímulo excessivo, é algo que não é natural e que mexe com o nosso cérebro, ativando assim essa recompensa muito alta. Mais ou menos a mesma coisa acontece com as redes sociais, e a gente vai se empanturrando daquilo que não nos alimenta, assim como o açúcar, né? Não ajuda o nosso cérebro a se desenvolver, não ajuda a nossa mente a se desenvolver, mas parece tão gostosinho ali, tão confortável, e realmente, quando você vê, você perde o controle, está empanturrado, né? O cérebro está cansado, você está ali meio apodrecido mesmo, né? Que nem diz o brain rot, você está esgotado sem ter crescido nada. É como você está empanturrado sem ter se alimentado. Então, enquanto a gente estiver à mercê desse estímulo artificial descontrolado, a gente vai continuar nessa briga. Roseli, há quem diga que realmente esse ambiente, esse universo online, ele pode viciar e causar abstinência. É isso? Fala um pouco mais sobre esse aspecto para gente. Sim, existe. Aliás, eu acho que há muito adolescente e até crianças, né, que já se tornaram viciados, dependentes, né, do espaço da internet, das redes sociais, mas eles não sabem que eles estão dependentes e viciados. E isso é um problema, né? É um problema porque, por qualquer motivo que seja, eles fiquem uma temporada sem, né? E quando eu digo temporada, eu digo horas, né? Não digo dias, não. Vem aquela crise de ansiedade, vem um comportamento irritado, eles olham para o mundo real e ficam absolutamente irritados com esse mundo. Por isso, o espaço da internet parece ser o mundo ideal para eles. É bom que a gente se preocupe com isso, né? Daniel, essa expressão brain rot foi usada pela primeira vez num livro, Walden ou A Vida nos Bosques, e era para criticar uma tendência de desvalorizar ideias complexas em favor de valorizar aquelas muito mais simples. A gente pode falar no emborrecimento da sociedade à medida que há um exagero nesse conteúdo, digamos, mais simples ou não? É um exagero pensar assim. Eu tenho dificuldade, Thaís, de cravar assim que nós estamos caminhando para o emborrecimento,
pelo motivo de que a gente hoje está mais vendo as pessoas se manifestarem, a gente está vendo mais as opiniões, mas antes da internet, né, e da revolução da internet, das redes sociais, muitas vezes essas pessoas estavam por aí, né, e a gente não via as opiniões delas, a gente não via as barbaridades. Então, eu acho difícil a gente falar assim, ah, não, então tem mais gente que está emburrecendo. Ah, mas e essa a questão do consumo de conteúdo superficial? Isso parece mesmo que deixa a gente mais preguiçoso intelectualmente. Nesse aspecto eu concordo, parece que a gente já não quer se aprofundar tanto, ler dá trabalho, estudar dá trabalho, você lê ali 2 linhas só ou ver um vídeo de 15 segundos, é tão mais fácil e dá a sensação que a gente se informou, quando na verdade a gente não consegue sustentar, né, 30 segundos de conversa sobre aquele assunto, mas tem essa sensação de que recebemos um monte de informação sem, na verdade, termos aprendido nada. Isso no passado não acontecia, mas também no passado menos gente lia, menos gente tinha acesso à informação. Então, assim, se a gente pensar globalmente, o mundo está emburrecendo, acho difícil dizer porque também mais gente tem acesso a mais informação, mas que a gente está ficando mais preguiçoso para mergulhar no conhecimento, para mergulhar na informação, isso a gente percebe até na gente mesmo. Eu acrescentaria até, né, o estilo das nossas escolas. Assim, as nossas escolas seguem tradicionalmente aquela noção de oferecer muito conteúdo para os alunos, muito conteúdo. A quantidade de conteúdo é enorme, né? Mas esses conteúdos não são trabalhados de maneira mais profunda. Então, eu arrisco dizer, Daniel, que a gente tem, quando fica muito dependente desses textos simples e curtos, tanto que na internet a gente começa a ler um texto e já fala, ih, é textão, né? É verdade. Textos curtos, vídeos curtos, que passam uma ideia, bem ou mal, certo ou errado, não importa. O senso crítico que a gente tem vai ficando cada vez mais para baixo, né? Então, hoje, e muito com a colaboração do trabalho das nossas escolas, o raciocínio crítico tem sido bem prejudicado. A gente vai aprofundar essa conversa principalmente no prejuízo ou não para os nossos jovens, para a geração mais novas, mas eu queria que vocês falassem um pouco também, já que a Roseli mencionou, né, esse volume, sobre a reflexão também sobre o tema. E aí independe da idade, né? A gente fala de muito conteúdo à nossa disposição, ao toque de um dedo, mas muitas vezes falta exatamente refletir sobre essa quantidade de conteúdo disponível. Daniel. De fato, a gente fica com uma preguiça, né? Essa coisa muito rápida, e o senso crítico ele vai ficando mais raso. Até porque a gente tem um outro fenômeno que acontece nas redes sociais, e muito sério também, que é o fato de a gente ir selecionando ou sendo selecionado, né, ativamente escolhendo ou sendo levado pelos algoritmos para receber informações e receber interações de gente que pensa igualzinho a gente, que concorda com a gente, que a gente concorda com elas. Então, você bate o olho naquela informação, ou naquele dado, ou seja o que for, você automaticamente concorda, porque aquilo foi feito para você concordar. E aí você não pensa, puxa, mas será que tem outro lado? Será que é isso mesmo? Não sei não, hein? Seria bom aprofundar. Não, você não pensa, porque a coisa vem numa velocidade, aquela já foi atropelada pelo próximo vídeo, pelo próximo texto, ele já bateu com o seu santo ali, né? Você já concordou, pronto, você absorveu a mensagem e vai para a próxima, sem de fato esse aprofundamento. Então, esse é um efeito pernicioso que não acontece só com os jovens, não. Isso está assim disseminado na sociedade e a gente tem que fazer força para lutar contra isso, porque se deixa no automático, vai todo mundo nessa onda. Estamos aqui na Band News FM discutindo sobre a palavra, no caso a expressão do ano no dicionário de Oxford, brain rot. Tradução livre, cérebro apodrecido ou atrofia cerebral. Aqui no Brasil também uma palavra foi eleita a palavra do ano,
ansiedade. Por isso, nós convidamos aqui para bater esse papo com a gente o psiquiatra Daniel Barros, sempre conosco aqui no programa Humanamente, e também minha companheira do programa Seus Filhos, a psicóloga Roseli Saião. Roseli, eu começo com você porque a gente falava agora há pouco sobre a velocidade na internet. Não só o volume, né, de conteúdo e a velocidade com que você pode sair de um para o outro. Hoje há também uma tendência de assistir isso ainda com uma velocidade mais rápida. Você pode ouvir um podcast avançando 2 vezes esse áudio, ou mesmo vídeos que já são muito rápidos, né? Tem um tempo muito curto, você acelera. É como se a gente estivesse entrando num ritmo que é praticamente impossível de acompanhar a longo prazo. E eu queria que você falasse um pouco desses prejuízos também, né? De uma velocidade tão intensa, parece que a gente está vivendo num carro de Fórmula 1. Parece que a gente não tem paciência de esperar a pessoa falar no seu ritmo normal, natural, né? A gente não tem paciência de esperar o vídeo que tem, sei lá, 4 minutos. Imagine o filme, né? De 1h50, 2 horas. É por isso que os seriados têm feito tanto sucesso, são tempos menores, né? A nossa atenção fica extremamente prejudicada. E sem atenção, sem foco, a gente sabe que o aprendizado fica muito mais árduo, muito mais difícil, né? Eu acho que todo educador sabe como é que a gente aprende e vai se aprofundando num determinado conteúdo, por exemplo. É sentando na cadeira, pegando o livro e estudando, estudando, estudando. Não são 50 minutos como 1 hora aula, mas são horas estudando. No dia seguinte, depois também, até a gente conseguir decifrar, e isso não é um livro só, são vários livros, né? Decifrar um determinado conteúdo para poder dar um passo à frente naquele próprio conteúdo. Então, quando eu vejo as pessoas, e não são só crianças e adolescentes, não, adultos, né? Com essa pressa de ver tudo logo, rapidamente, eu fico pensando qual será a paciência dessa pessoa para ler um texto, um poema inteiro que não são apenas 4, 5 versos, um poema mais longo, não apenas uma crônica, nem um conto, mas, sei lá, num livro de 80, 90 páginas. E é nessa leitura, né, mais tranquila, mais focada, que a gente aprende novas palavras, que a gente aprende a ver a expressão de emoções por meio de palavras. Nossa, a gente aprende tanta coisa, e é tudo isso que quem corre nessa velocidade perde. Daniel, além do volume de informação, da velocidade dessa informação, muitas vezes, e aí não só os adolescentes, as crianças, mas os adultos também não conseguem focar em apenas uma tela. Então tem o computador, tem o celular, tem uma televisão ligada, às vezes um rádio tocando uma informação ou uma música, ou um game também ali, a atenção completamente dispersa. E eu queria que você falasse um pouco dos impactos disso também. Isso acontece sobretudo quando a gente está falando da multiplicidade de telas, né, Thaís? Então a pessoa está vendo um filme ou está vendo uma série, mas está ao mesmo tempo olhando o celular, ou está num joguinho, ou está na rede social, ou está no computador ali, numa reunião, e está numa outra tela fazendo uma outra coisa, porque as empresas que dominam a internet, elas têm como principal produto, né, assim, a principal fonte de renda delas é a nossa atenção. Então, por isso que a nossa atenção é tão disputada, e eles vão, com milhões e milhões de pessoas, né, bilhões de pessoas usando, eles vão testando aquilo que mais, assim, intensamente capta a nossa atenção, a ponto de criarem coisas que parecem irresistíveis. E aí a gente fica com essa nossa atenção sendo disputada o tempo todo, e as pessoas ficam aflitas, porque se elas estão só assistindo um filme, entre aspas, né, elas não estão olhando a rede social, elas não estão checando o feed, elas não estão checando os aplicativos de mensagem, e parece que falta alguma coisa. Da onde vem essa sensação de falta alguma coisa? Porque a gente foi
comprado ali, né? A nossa atenção ela foi conquistada por alguma coisa, e se a gente não está dando atenção para aquilo, parece que está faltando algo. Então, isso é uma grande dificuldade, porque a nossa atenção ela não consegue ser dividida. Se a gente está prestando atenção numa determinada tarefa e a gente acha que está fazendo multitarefas, na verdade, a gente está pulando a nossa atenção de um lado para o outro sem se aprofundar em nada. E volta para o que a gente falava no primeiro bloco, né? A nossa capacidade de aprofundamento, compreensão, crítica, vai ficando cada vez mais rasa. Roseli, muito se fala, né, que essas novas gerações já nasceram hiperconectadas. Quantas vezes recebemos mensagens sobre esse assunto dos nossos ouvintes? E que uma restrição, ou mesmo uma proibição, poderia causar uma ruptura com esse mundo dessa geração. Você acredita nisso ou não? É importante também essa restrição, essa ruptura dessa superconexão? Nós temos um problema no mundo adulto, que é a dificuldade de restringir determinadas situações que os mais novos curtem, gostam e ficam por muito tempo. Como é difícil, né, criar um conflito para fazer uma restrição do tempo de uso das telas, por exemplo, né, dos filhos, sejam crianças ou adolescentes, aí deixa para evitar conflito, evitar briga, evitar castigo, deixa, e aí eles ficam horas e horas e horas, e às vezes perdendo tempo de sono, que é um tempo precioso, né? Durante a adolescência e durante a infância. Perdendo tempo de olhar à sua volta e descobrir como se relaciona no mundo real com as pessoas, né? O que eu digo afeta as pessoas, o que elas dizem para mim me afeta. Como é que a gente pode resolver quando a gente tem uma diferença muito grande? Então, eu não vou falar mais com essa pessoa, mas eu gostava tanto dela. Então, é preciso, né, que a gente considere essa possibilidade de começar a restringir o horário deles nas telas. A gente sabe que a partir do ano que vem a escola não terá celular, tablet. Então seria bom começar já a restringir em casa para ver a reação deles. Como eles irão reagir? Você sabe que nós não sabemos, né? Nós não sabemos, apenas sabemos uma coisa: vão surgir episódios de abstinência. Isso é certeza. Agora, não é que a gente vai romper a conexão que eles têm com o mundo digital. Nós rompemos a conexão que eles deveriam ter com o mundo real. Isso é preocupante. Daniel, é preciso que os pais olhem também para os seus próprios comportamentos, né? Porque muitas vezes eles estão também o tempo todo conectados. Durante uma refeição respondem uma mensagem, veem um vídeo rapidamente. É importante também esse exemplo para a geração mais nova? Eu acho que é importante uma redução, é importante um uso comedido. A gente não pode ser ingênuo, né, Thaís, de achar que a gente vai cortar completamente. Mas a gente tem que aprender a administrar, mais ou menos como o açúcar, né? Você não senta para uma refeição e já pega logo ali o balde de sorvete. Você vai comer a salada, vai comer o arroz, o feijão, a carne, e depois você pode até dar fruta, eventualmente, um sorvete. Então a gente aprendeu a usar essa tecnologia prazerosa que é o açúcar. Alguns mais, outros menos, mas a gente tem uma educação para isso, né? Então, eu acho importante, acho fundamental, o exemplo dos pais não é nenhuma questão de opinião minha, isso tem estudos mostrando que um dos principais fatores associados ao uso excessivo pelos adolescentes é o uso dos pais, é o padrão de uso dos pais. Então, acho que sim, a gente precisa aprender a dosar isso. Eu não sei, eu acho que eu insisto na metáfora, na analogia com a comida, porque assim como as dietas muito restritivas acabam não sendo sustentáveis a longo prazo e a pessoa não segue e acaba depois exagerando, eu acho que se a gente pensar numa restrição absoluta, não vai mais ter, isso pode o tiro sair pela culatra. Eu sou 100% a favor de proibição na escola, mas uma restrição total, um detox, vamos ficar uma semana sem celular, eu acho isso mais difícil, talvez até contraproducente. Os pais talvez devam pensar numa restrição assim gradual, né? Sei lá, começa a restringir para um período, dependendo de quanto tempo, né, os filhos ficam nas redes, diminui 1 hora durante uma semana, na outra semana mais 1 hora, ou seja, diminui 2.
Porque aí é mais fácil dos mais novos irem se acostumando a essa nova condição. Mas é bom lembrar, e o Daniel chamou atenção para isso, e Thaís também, né? Não adianta querer que os mais novos façam isso se os adultos continuam grudados, né, nos seus aparelhos celulares e telas. Seguimos juntos aqui na Band News FM, fazendo uma discussão, um debate sobre as palavras do ano. Aqui no Brasil, a palavra do ano, ansiedade. E quando a gente fala da palavra global, aí no caso, uma expressão. Brain rot, tradução livre, atrofia cerebral, cérebro apodrecido. É sobre isso que a gente conversa aqui na Band News FM com Roseli Saião, psicóloga, minha companheira no programa Seus Filhos, e também conosco aqui nos últimos minutos, o psiquiatra Daniel Barros, também sempre aqui na Band News FM, no programa Humanamente. Roseli, eu quero começar com você esse bloco para a gente falar um pouco do papel da sociedade como um todo para mudar esse cenário que a gente vem debatendo aqui, de uma velocidade muito grande, de um excesso de conteúdo, sem muita reflexão sobre o que a gente está vendo e da importância também da credibilidade da informação consumida, né? Eu acho que isso tudo aí a gente pode trazer para um debate que a gente sempre traz, que é um letramento digital, né? Exatamente, Thaís. Como todos os adultos em todas as instituições, a gente começou a consumir o uso do espaço digital de maneira enlouquecida, porque era uma novidade. Olha só, agora eu consigo falar com fulano, consigo acessar tal conteúdo em tal universidade, em outro país. Mas a gente foi perdendo, né, essa capacidade de autorregulação, autocontrole. Todo mundo que usa a internet, seja nas redes, mas principalmente nas redes, mas em sites também, acha que está escolhendo onde ir. E, na verdade, são eles que estão escolhendo para onde a gente vai. E isso é dramático se a gente pensar, né? Nós perdemos a possibilidade de escolha. E a escolha melhor talvez seja diminuir bastante o tempo de uso para que a gente mantenha o direito de escolha de qualquer coisa. O letramento digital é fundamental para isso, né? Ou seja, as escolas começaram a pedir que os alunos fizessem pesquisas na internet, usando de forma inadequada essa palavra, pesquisa, inclusive, é busca, né? Que é uma coisa bem diferente de pesquisa. Depois que surgiu a inteligência artificial, as crianças e os adolescentes correm lá para fazer perguntas e, às vezes, até questões da escola, de conteúdos escolares. Então, é importante, né, que a escola ensine o uso correto da linguagem que a gente usa na internet, da linguagem coloquial que a gente usa pessoalmente com conhecidos e da linguagem mais formal que a gente usa no trabalho, por exemplo. Isso também é letramento digital, porque eles estão se acostumando apenas com um tipo de linguagem, né? É importante que eles aprendam a reconhecer, a identificar notícias, né, que não são reais, é preciso ver de onde elas vêm, quais os sinais de que elas talvez não sejam reais, onde procurar informações para fazer essa checagem. Os adultos vão soltando as coisas que recebem sem fazer essa checagem, né? E é claro que as crianças e os adolescentes fazem isso também. Então, o letramento digital em casa, no modo familiar e na escola, no modo formal, é fundamental como recurso de autorregulação e autocontrole no uso da internet. Daniel, a gente falou muito sobre essa expressão que foi considerada, né, a palavra do ano, a expressão do ano, brain rot, né, atrofia cerebral. Mas quando a gente fala também aqui do Brasil da palavra do ano, ansiedade, a gente consegue nesse debate colocar uma conexão entre as duas coisas, né? Eu queria que você trouxesse para a gente a sua percepção sobre isso. Ah, sim, até porque essa mania de a gente ficar estimulando muito o nosso cérebro, conectado o tempo todo, rolando telas, e não aguentando o silêncio, não aguentando o aquietar-se, não aguentando o estar consigo mesmo, sozinho no quarto,
no silêncio, tem muito a ver com a ansiedade, Thaís. Tem muito a ver com essa inquietação que a gente tem de não ter aprendido e não ter desenvolvido a habilidade de ouvir os seus próprios pensamentos, de acolher os seus próprios sentimentos, e fica nessa angústia de se eu ficar quieto aqui, eu não vou saber lidar com tudo isso que eu estou sentindo. Então, esse é uma das... acho que é um dos problemas que tem por trás disso, porque é causa e consequência. A gente fica preso aí nas telas porque não sabemos lidar com a nossa ansiedade, porque não sabemos lidar com a ansiedade, a gente fica nas telas e não desenvolve habilidade, e isso vira um círculo vicioso e uma coisa fica alimentando a outra de fato. E Roseli, como lidar com essa ansiedade toda? Pois é, talvez a gente até ajude a estimular essa ansiedade em vez de tentar diminuir, tranquilizar, acalmar, né? Porque veja, né, tanto na escola quanto nas famílias, o que a gente mais ouve falar é de tem que fazer isso para o seu futuro, seu futuro, seu futuro. O que será o futuro? Isso vai construindo uma ansiedade nos mais novos que é incrível, né? E ele se sente absolutamente impotente frente a isso, porque daí são muitas interferências, não é apenas aquilo que ele vai fazer, mas há interferências que não tem nada a ver com ele, né? Mas tem a ver com a comunidade, com a sociedade, com as políticas adotadas naquele período, naquele país. Essa ansiedade precisa ser acalmada, mas aí eu digo sempre, Thaís, não há como escapar do autoconhecimento, né? Porque o Daniel falava agora há pouco, como é que eu vou lidar com esses sentimentos que eu vou perceber que existem em mim? Como é que eu vou lidar com essa ansiedade que existe em mim? O autoconhecimento vai possibilitar que as pessoas, adultos, jovens adultos, adolescentes, e a criança começando a trilhar esse caminho, mas também, se não tiver o começo, não tem continuidade, né? Começam a aprender o que traz mais tranquilidade para eles. Para algumas pessoas adultas, vou dar exemplos de adultos, né? Sentar e ler uma boa literatura tranquiliza. Para outras pessoas, aumenta a ansiedade. Para algumas pessoas, ir fazer academia tranquiliza. Para outras, aumenta a ansiedade. Porque ela precisa de mais relaxamento, ela vai fazer yoga e por aí vai. Os caminhos são múltiplos, né? Até chegar uma hora que a pessoa usou todos os recursos que ela conhece e não conseguiu, aí o caminho é a busca profissional, né? De quem possa ajudar nesse sentido. Primeiramente, a gente precisa acolher e identificar, ou seja, meu filho, minha filha, isso chama-se ansiedade. E eu adoro sempre lembrar da definição que tem num livro infantil, né? Ansiedade é querer resolver problemas que ainda não aconteceram. Daniel, a gente segue para os minutos finais aqui do nosso papo, mas a Roseli falou de buscar ajuda. Ainda é muito difícil para muita gente buscar ajuda, entender que o momento chegou. Mas, por outro lado, há um ambiente também de medicalização muito grande da vida. E eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes uma orientação nesse sentido. Quando é o momento de pedir ajuda profissional? O momento de pedir ajuda profissional é quando você tem dúvida. A gente nunca fica com um braço meio quebrado, assim, fala, putz, não sei se está quebrado ou não, né? Acho que eu vou segurar mais um pouco aqui, vou reagir, vou me esforçar. Não, você vai e faz um raio-x, né? Você vê se precisa engessar. A gente tem uma dor no peito, um aperto, irradiando para o braço esquerdo com falta de ar. Você não fica pensando assim, não, eu vou reagir aqui ao meu infarto, eu vou querer que meu coração bata pela minha força do pensamento. Não, você vai no pronto-socorro e descobre se você está infartando. Então, se a gente acha que a gente ou alguém que está à nossa volta, nossos filhos, está com um comportamento que não está adequado, que está fora de controle, que está sendo prejudicial, e a gente não está sabendo o que fazer, não está conseguindo lidar com os recursos habituais, né, como a Roseli falou, assim, na dúvida, procura uma ajuda profissional.
Porque tem muito, vai no psiquiatra, então vai tomar remédio. Não, não é verdade, porque na maioria das vezes o psiquiatra vai poder saber te ajudar a entender se precisa ou não de remédio e até as opções. Pode ou não tomar remédio, muitas vezes, né? Mas vai ter um diagnóstico ou vai ter a explicação de que isso não é um problema de saúde mental, ou é um problema de saúde mental, mas que não precisa medicar. A gente vai começar com uma terapia, vamos fazer junto com um psicólogo, enfim, né? Toda esse amparo, esse suporte para você não enfrentar sozinho essa situação. Então, é um pouco o que a Roseli falou. A gente se esforça, a gente faz as nossas tentativas aqui no dia a dia, mas a coisa está mais forte do que a gente. Procura o profissional. A gente tem muito medo, assim, acho que tem muito essa ideia de que tem uma hipermedicalização. Até em determinados segmentos da sociedade, até tem gente tomando mais remédio do que devia. Mas, no grosso do Brasil, tem muito mais gente doente sem se tratar adequadamente do que o contrário. Eu quero agradecer a companhia nos últimos minutos aqui do Daniel Barros, psiquiatra, também sempre aqui na Band News FM, no programa Humanamente, pela conversa, pelos ensinamentos. Daniel, até a próxima. Até a próxima, hein? Estou aguardando o próximo convite, porque é sempre muito bom. Um abraço, Thaís, Roseli, e para os ouvintes também. Obrigada, Daniel. Sempre uma delícia conversar com você. E o meu beijo para ela, minha companheira de sempre aqui na Band News FM, no programa Seus Filhos, a psicóloga Roseli Saião. Beijo para você, Roseli. Outro, Thaís, e muito carinho para os nossos ouvintes. Um beijo especial para todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo dos últimos anos aqui na Band News FM, ao longo de 2024. Beijo para vocês e que venha 2025.